Uma coisa assim. Não, o YouTube surge em 2006. 2006. Que eu não lembro quanto que eu entrei no YouTube. Não, a minha conta no YouTube é de 2006. E eu lembro que eu coloquei... Eu acho que o YouTube é de 2005. Eu criei a conta em 2006. E eu acho que foi 2007 que a Google comprou. Eu acho. Tá. Ou 2008, que a Google comprou o YouTube. Acho que foi 2008 que a Google comprou o YouTube. Antes o YouTube era... Eu pensava que tinha explodido, foi na pandemia. O negócio vem lá de trás. Não, vem lá de trás. Vixe. E aí o que acontece? Quando você no começo nem se monetizava e só podia... Tinha um limite de tempo. É 10 minutos. Era 10 minutos. Acho que até 2009 ou 10 não monetizava. Depois passou a monetizar. E aí é interessante. Quando você vê a criação dos canais, você já tem um recorte de classe. Que é ter acesso à internet suficiente para você poder subir vídeos. Subir o vídeo. Porque o pessoal sempre comprava internet com taxa de download. Taxa de upload ninguém lembrava qual era. É, pode crer. E eu sempre procurei plano de internet pensando no upload, porque eu falei, demora muito mais para subir um vídeo do que para baixar. E aí ficava essa coisa. Então você já tinha um recorte de classe. A classe de quem? De quem tinha acesso à internet banda larga, que não era qualquer um que tinha. Não só de classe, mas também regional. Nem todos os lugares do Brasil, por mais rico que você fosse, tinha acesso à internet banda larga. E sem nenhum bairrismo, era sul-sudeste. Não, é sul-sudeste, algumas capitais do Nordeste, eventualmente, podiam ter em alguns lugares. Mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, bairros nobres, dependendo da rua que você morava, você não tinha como colocar a internet banda larga. E aí a pessoa ficava com raiva. E tinha amigos meus de classe média alta que tinham raiva porque eles não podiam colocar a internet banda larga na casa deles, brigava com Deus e o mundo, ligava pro político X e não dava, não tinha o que fazer. Entendeu? Porque dependia de um monte de burocracias, de um monte de coisa, tal, até conseguir chegar ao fio lá. Então você já teve um recorte ali. Você pode ver, primeiros youtubers, pessoal que não era nenhum milionário, mas também não tinha nenhum miserável. É tudo classe média. Todo mundo branco. Não tô fazendo alguma coisa, mas tipo, você vê... É uma leitura, fria. Fria, claro. Sudeste. Cara, tô voltando no tempo, é verdade. Sudeste. São Paulo, Rio. Por quê? Porque tinha mais pontos de internet banda larga por aqui, etc, etc. De novo, falando da religião, o cristianismo é majoritariamente periférico, de pessoas pobres e com pouca cultura. A presença deles, então, era bem mais reduzida nesse ambiente. Exato. E idade também. E aí, calma, idade. Idade, recorte de idade. Pessoas jovens. Por quê? Porque estavam... não. E eu vou falar mais antes da idade. Não, vamos colocar a idade. Pessoas jovens e que tinham algum tipo de intimidade com aquilo ali. Não vou dizer que já tinha se colocado na câmera e tal, mas que tinha algum tipo de contato que justificava fazer isso. Se você conversar com o Cauê, conversar com o PC, conversar com o Felipe Neto... O PC, por exemplo, foi meu funcionário e ele viu e ele acompanhava o Mundo Canibal. Ele via a gente fazendo o Mundo Canibal e produzindo conteúdo. Ou seja, ele foi influenciado por isso para fazer o conteúdo dele. Exato. O Cauê, por exemplo, qual a história dele? O Cauê, ele participava também de algumas comunidades e ele gravava os vídeos dele e postava nessas comunidades para as pessoas assistirem. Rafinha, ele tinha o canal, a página do Rafinha. Rafinha, uma boa ideia. O Maurício Ricardo. O Maurício Ricardo já é um caso à parte, porque ele já era mais velho e ele já tinha... Tava outra coisa. Mas o Felipe Neto... O Felipe Neto, se não me engano, também foi assim. Até a Kéfera também. Ele fazia legendagem. A Kéfera também. A Kéfera também, na mesma época. Mas me conta uma coisa. Que no caso a Kéfera era uma exceção porque era mulher. E se você for ver, o youtuber mulher sempre foi uma exceção nessa época também. Porque aí você começa a remeter a outro padrão. Que é? Não só o padrão de idade. Não só o padrão de idade que você falou, o padrão de classe, banco, também tem um padrão social. Que é aquilo que eu brinco. Ninguém que ligava uma câmera pra falar sozinho dentro do quarto, numa época em que isso não dava nada, ninguém batia bem, cara. Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso. Eu brincava, eu falava assim, isso, não era monetizado, você não ganhava dinheiro com aquilo. Você ligar uma câmera... Não, e mesmo que você ganhasse, pra você ser monetizado, era uma luta. Não, mas foi uma monetização ainda veio depois, né? Veio depois, exatamente. Mas mesmo que você tivesse monetização, eu comecei a gravar vídeo de fato, você vai achar vídeo meu de 2009, mas eu comecei a gravar vídeo mesmo em 2011. Esses meus vídeos de 2011 já podia ser monetizado. Mas pra você ser monetizado, demorou um ano pra eu ser monetizado. E só fui monetizado porque o Jovem Nerd compartilhou meu vídeo, porque senão eu não teria sido monetizado. Ia demorar mais sei lá quanto tempo. Então não era uma coisa fácil. E mesmo que fosse monetizado, ninguém tinha noção de quanto que você ia ganhar, como que você ia ganhar, entendeu?
E aí o que acontece? Era você, sozinho num quarto, liga uma câmera, fala Gente, a pessoa para fazer isso, numa época em que isso não era, tipo, época pré-pandêmica, em que você não tinha obrigação alguma, não tinha coisa, não tinha nada. Cara, você não bate bem. Você não bate bem. Tem alguma coisa ali. Uma dificuldade de sociabilização, uma dificuldade de sei lá, ou sei lá, uma falta de liberdade de falar aquilo que você quer falar. Às vezes uma timidez muito grande, que ali dentro você é rei. Exato, pode ser. Mas aí é que eu acho que entra um pouco essa questão também do ateísmo ter sido um fluxo para lá. Porque eu tenho que falar aquilo que eu não posso falar fora daqui. Entende? Então a pessoa, ela já tinha alguma questão social ali, tinha acesso a esse canal de abertura e falava assim, aqui eu posso falar o que eu penso. Na minha sociedade, na minha casa, na minha família, eu não posso falar o que eu penso. Na minha escola, eu não posso falar o que eu penso. No meu, sei lá, no clube, eu não vou falar o que eu penso. Sei lá onde. Na igreja, eu não posso falar o que eu penso. Aqui eu posso falar o que eu penso. Então, me parece natural, tudo isso que você falou aí do negócio, não, porque é a contracultura da época, porque era aquela coisa, porque era não sei o que lá, mas faz sentido pra mim, até do ponto de vista social, que essas pessoas tenham sido as pioneiras a entrar, a carpir esse lote, entendeu? No YouTube. Faz sentido. Não é uma coisa fora do normal, se você for parar pra pensar, por que o pessoal do humor no começo era tudo ateu. Pra mim faz muito coisa. Por que aquelas pessoas que tinham necessidade de falar? E as pessoas não ouviam. Colocar o ponto de vista dela, é verdade. Colocar pra fora. E o humor é uma maneira de você fazer isso. Então, tipo, faz todo Eu tô com o microfone na mão. Exato. Agora, ó, calaram minha boca tanto tempo, agora quem tá falando sou eu. E as pessoas estão ouvindo. E estão rindo. Ou estão escutando, ou estão seguindo, tô dando like, ou estão fazendo não sei o quê. Então você teve toda essa movimentação, toda essa coisa, entendeu? Então, por isso que eu falo, hoje já não é mais hype ser ateu, hoje não tá mais na moda ser ateu, não tem mais coisa, né? Voltando, depois de 40 minutos a gente volta no ponto, né? Gilberto Gil, tô voltando pra Santos, tô chegando em Santos. Tá chegando em Cubatão. Se eu fui por Taubaté, então eu tô em Bertioga, né? Eu tô voltando. Não, mas o que acontece, o que eu observo hoje é que não há mais essa sensação de que o ateu é o inteligentão, que o ateu é o intelectualizado, que o ateu é o não sei o quê. Muito pelo contrário. Né? Sei lá, 80% dos ateus queimaram o filme dos ateus, né? Os outros 20% foram falar de outra coisa, né? Cada um foi para um canto e teve uma série de coisas. Houve as decisões políticas, que passaram a ser mais relevantes do que as questões religiosas, né? Então metade dos ateus foi para a direita, metade foi para a esquerda, outros ficaram ali no meio. Mas você tem esse recorte?